temos hoje uma live especial que eu estou recebendo a minha amiga, hepatologista, colega, uma querida e linda, a doutora Rosa Mar, lá de Ribeirão Preto. E essa live surgiu, essa ideia, porque a doutora Rosa Mar deu uma aula sobre isso no nosso Congresso Brasileiro de Hepatologia e a gente achou muito interessante, né? Então, Rosa, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco, né, sobre o FibroScan, sobre a elastografia, que a Rosa é uma das pioneiras no Brasil em trazer o FibroScan para cá, né? Foi uma das primeiras hepatologistas a trazer o FibroScan no Brasil. Só rapidamente vou falar, já passo a palavra para ti, que a elastografia hepática transitória, um dos métodos que a gente faz a elastografia do fígado é através desse FibroScan. E a gente avalia o grau de rigidez do fígado. Lá no início, a Rosa vai falar um pouco sobre a história do FibroScan. Lá no início a gente usava só para estimar fibrose. Tanto que a gente tem um quê ainda de colocar em laudo compatível com fibrose e tal, que nos gera um certo desconforto. Porque muitas vezes o paciente a gente não está vendo só fibrose. Mas hoje o FibroScan não só seria substituto da biópsia para estadiar o fígado, incluindo a fibrose, mas também é um método de a gente acompanhar praticamente todas as doenças do fígado, né? Sabendo interpretar de forma adequada. Então, Rosa, vamos lá. E lembrando, nós vamos responder dúvidas ao vivo. Podem ir escrevendo, que eu vou ficar atenta aqui. Tem algumas perguntas que já nos encaminharam lá no nosso post da live. E é isso, então vamos lá, Rosa, fala um pouco sobre essa história do FibroScan aí, por que a gente está fazendo uso até no transplante hepático hoje. Oi, Raquel. Primeiro, sim, obrigada pelo convite, né? Muito legal a gente estar aqui juntos, né? Aqui juntas. Você aí longe no sul e eu aqui em Ribeirão Preto, né? Essa oportunidade da gente conversar. Então, assim, como você colocou, né, da elastografia hepática, nós duas fazemos, né, o método, então é muito legal a gente ver também essa possibilidade, assim, porque como você colocou, né, a elastografia hepática já está bem estabelecida para avaliação dessa rigidez hepática, né, que a gente avalia esse grau de fibrose para diversas doenças, né. A elastografia hepática pelo FibroScan foi o primeiro método que surgiu, né, a primeira publicação com essa metodologia foi em 2003 e na Europa já começou o uso clínico a partir de 2005, né. E nós temos já a padronização desse método aprovado pela Anvisa desde 2010. E aí, depois da elastografia transitória, pelo FibroScan, surgiram outros métodos de elastografia, né, por ultrassom, point share wave, 2D share wave. Temos também a elastografia por ressonância. E isso foi, assim, um grande avanço, né, na hepatologia, para a gente avaliação dessas doenças de estadiar a fibrose, que antes a gente só tinha biópsia, né, hepática. A biópsia é considerada, né, um gold standard para essa avaliação, mas é um método invasivo e tem seus riscos de fazer, né? Também tem limitações, às vezes, com amostragem, com alteração de interobservador de patologistas, né? E o grande porém, assim, porque como é um método invasivo, não dá para a gente fazer um segmento, né? A gente acompanhar, por exemplo, fazer a cada ano, né, o segmento de determinadas doenças. Então, os métodos não invasivos trouxeram essa grande vantagem da gente seguir. E isso está muito bem estabelecido, como eu mencionei, para diversas doenças, né? Para hepatites virais, hepatite B, C, para doença gordurosa do fígado, né? Que agora é o grande boom, assim, né? Dentro das doenças que evoluem para cirrose e como doença autoimunes, né? Mas o que nós temos disso para o transplante, né? Então, assim, a live é especificamente sobre isso, e é um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, transplantei meu fígado, curei da cirrose, tá tudo bem, né? E a gente tem que ter alguns cuidados, né, com relação à saúde desse novo fígado, né? Então, assim, tem muitas complicações que podem ocorrer nesse fígado, né, de rejeição, de infecção, que isso é muito bem monitorado, né, e a biópsia é muito importante aí nessa situação, mas a gente tem que pensar sobre a recorrência de algumas doenças que podem comprometer esse novo fígado, né. Então, essa história da elastografia pós-transplante do fígado surgiu com a hepatite C, que no passado, né, a gente não tinha as doenças, a gente não tinha um tratamento eficaz, como graças a Deus a gente tem hoje, né, que a gente cura praticamente 100% das pessoas infectadas, né, então a gente pode tratar essas pessoas antes de ir para o transplante,
Mas no passado, né, lá 2010, né, 2005, a gente não tinha esse tratamento. E a gente usava um tratamento que tinha muitos efeitos colaterais, que era o interferon. E a doença, a recorrência era 100%. E o que a gente fazia no passado com relação à hepatite C? Né? A gente fazia biópsias seriadas, então começava com 6 meses, depois anualmente. E o grupo de Barcelona foram pioneiros nessa avaliação do fígado no pós-transplante, especificamente para hepatite C. Eles começaram a fazer a elastografia hepática nesses pacientes. E a partir disso, eles diminuíram muito essas biópsias seriadas, né? Então, eles perceberam o quê? Que o exame, nos primeiros 6 meses, poderia ter muito comprometimento dessa avaliação de rigidez. Mesmo que a gente tem maior risco, né, de rejeição, de infecção, do CMV, aí comprometia essa avaliação, mas a partir dos 6 meses, a partir de um ano, era que tinha mais a questão assim da avaliação do risco de fibrose pela hepatite C, né? Que esse risco chegava a ter uma cirrose por hepatite C em 5 anos de 30%. E aí eles começaram a fazer elastografias seriadas, né? Uma vez por ano, de acordo com a rigidez do fígado. Então, se tinha uma rigidez com uma fibrose que em um ano já chegava numa fibrose moderada, esse paciente aí sim fazia a biópsia confirmar e daí decidia o tratamento. Mas tudo isso passou, né? Agora a gente praticamente não tem mais hepatite C, vamos dizer assim, indo para o transplante. A gente trata antes, né? Ou então já trata logo depois, quando faz o transplante, né? Para não ter essa recorrência e não ter o risco da doença recorrer da hepatite C no transplante. Mas nós temos a doença gordurosa do fígado, né? Então, assim, com o tratamento, esses pacientes agora têm o risco maior, às vezes por não ter um estilo de vida saudável, os riscos dos imunossupressores dessas pessoas ganharem peso, diabetes, de ter o risco da doença gordurosa do fígado. E aí acho que entra um ponto importante da gente acompanhar esses pacientes com elastografia também, né? Sabe que o pessoal aqui, Rosa, desculpa te interromper, mas assim, as perguntas estão vindo várias perguntas, estão vindo perguntas que não têm nenhuma relação com o tema, então essas perguntas que não têm relação com o tema eu não vou responder nessa live, vou anotar para responder nas próximas. Mas tem algumas coisas em relação à própria elastografia. Que é interessante, eu fiz o transplante, né? Isso é uma das perguntas que nos veio. Independente da causa do transplante, na tua avaliação, no que você estudou agora, conforme as entidades internacionais, a gente já pode usar a elastografia no acompanhamento nesse paciente pós-transplante? E em que momento a gente começa a fazer essa elastografia, né? E se tem algum método de elastografia que é preferível ou que tenha maior experiência nesse contexto pós-transplante? Esse é um ponto muito importante. Foi feita essa pergunta, inclusive enviada, né, para a gente hoje. Quando começar a fazer elastografia? Então, assim, voltando um pouco que você colocou, né? O que nós temos com relação a dados de elastografia pós-transplante hepático, na verdade, a gente tem poucas publicações, a gente não tem diretrizes específicas sobre isso no emprego, né? E as poucas publicações que nós temos é mais com elastografia transitória com o Fibroscan, por ser um método mais antigo, né? Mas tem alguns dados também usando elastografia por ultrassom e também por ressonância. Como é um exame não invasivo, né? Um ano depois do transplante é um tempo assim já ideal para fazer um exame e você importante assim é o monitoramento que a gente fala o delta. Então, por exemplo, fazer o exame uma vez por ano é um exame não invasivo, não tem nenhum risco, por que de não fazer? Isso aí a gente pode estar monitorando, né, se esse fígado está tendo alguma evolução de rigidez e até mesmo um outro dado importante é para ver se não está acontecendo o quê? Depósito de gordura nesse fígado. Então, a gente tem dispositivo na elastografia, né? Pelo Fibroscan, a gente tem software que quantifica essa gordura, assim como na elasto-ressonância também. E agora, nos equipamentos novos de elastografia e filtração também tem se feito essa avaliação da gordura do fígado, que é o que mais preocupa, né? Porque, assim, os imunossupressores, né? Que se usam, né? Que tem que ser utilizado para evitar a rejeição, tem também os eventos adversos, né? O paciente pode desenvolver diabetes, dislipidemia,
pode ter o ganho de peso, né, associado também, por exemplo, a corticoide, que se utiliza mais nos primeiros meses. Então, é muito importante que essas pessoas pós-transplante tenham um estilo de vida saudável, né? Assim, o controle da alimentação, da atividade física, para evitar esse ganho de peso. Então, a gente pode estar monitorando se está tendo depósito de gordura no fígado e se esse fígado está evoluindo com algum grau de rigidez hepática. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendi recentemente um paciente que tinha feito transplante de fígado há 8 anos e ele transplantou por uma doença hepática decorrente da doença gordurosa de fígado. Ele tinha uma obesidade pré-transplante, ele tinha diabetes e trocou esse fígado e evoluiu bem. E agora, com 8 anos, é um paciente que está obeso, com IMC de 40, tem diabetes, tem dislipidemia, e ele nunca tinha feito essa avaliação hepática, né? Porque às vezes esses pacientes possuem enzimas do fígado normais e já podem ter um comprometimento no fígado. Então a gente fez o exame dele de elastografia, o FibroScan, mostrou que ele já tinha gordura no fígado e mostrou também um certo comprometimento de rigidez hepática que pode estar associado com fibrose. Então, aqui tem até uma pergunta, fazer o FibroScan, fazer ultrassom, fazer elastro-ressonância. Então, assim, o FibroScan, a gente fala que é um exame mais tranquilo, porque está lá na consulta, você já pode fazer esse exame, né? A gente pede um jejum de 2, 3 horas, mas se a gente tem uma limitação para fazer a elastografia transitória, às vezes o paciente tem uma obesidade muito importante, que pode limitar, às vezes limita até para fazer também por ultrassom, aí a elastro-ressonância seria um exame adequado para avaliação. Com todo o contexto, né? Porque às vezes o paciente, por exemplo, esse paciente era um paciente mais difícil de fazer a elastografia pelo FibroScan, pela obesidade, mas era um paciente com síndrome do pânico. Então ele falou que tinha claustrofobia, não conseguiria fazer elastro-ressonância. Então a gente vai avaliando tudo isso, né? Esse negócio do delta, né? Ver como é que tá indo a evolução do paciente. Então, eu sempre comento isso com os pacientes, independente da situação. Hoje a gente está falando propriamente dita do pós-transplante, mas é mais importante do que o resultado inicial é tu ter um parâmetro basal para ir acompanhando. E se o método de elastografia que a gente vai usar vai ser ressonância, vai ser por ultrassom, por Sharewave, ou se vai ser por FibroScan, o ideal é a gente manter sempre o mesmo método. Aí vem uma pergunta que fizeram, não especificamente do transplante agora. Tá, mas e se eu tenho uma elastografia com resultados discrepantes? Sei lá, fez um por Sharewave num lugar, aí fez a ressonância em outro lugar e fez o FibroScan em outro lugar. Qual resultado que eu vou confiar, né? Então, às vezes acontece os pacientes migrarem e não estarem sempre com o mesmo médico. Vem essa pergunta e aí a gente não tem uma resposta, né? A gente tem que ver qual que é a qualidade desse exame, né? Fala aí, Rosa, qual é a tua experiência aí com esses métodos de elastografia? Primeiro, assim, a gente tem que ver, porque tem muitos fatores confundidores do método, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que checar é a origem, né? Como você colocou, o profissional que fez, se tem experiência, né? A gente não compara um método com relação ao outro, então a gente tem que associar essa avaliação junto com a clínica. E é muito importante a gente ver se não tem fatores confundidores, né? Então, às vezes, o paciente tem uma ingestão de álcool, isso a gente sabe que aumenta a rigidez hepática, o paciente às vezes fica uma semana sem ingerir álcool, né? Isso aí diminui a inflamação do fígado, a gente tem uma leitura completamente diferente da inicial. Às vezes, quando tem as enzimas muito elevadas, né, também pode ser um fator confundidor. A presença de gordura no fígado ainda é um ponto controverso, alguns estudos mostram que pode aumentar a rigidez, outros já mostram que não, né? O paciente, às vezes, se ele tiver uma disfunção cardíaca, né, pode fazer uma congestão no fígado, isso aumenta. Se o paciente tem uma obstrução da via biliar, isso pode acontecer até mesmo no transplante, né, às vezes por complicação da via biliar, isso também pode aumentar a rigidez. Então, assim, é um exame, né, isso eu incluo até no meu laudo, ele é um exame complementar. Então, a gente tem que avaliar tudo junto, né, a clínica, os dados de exames que o paciente tem, junto com o exame da elastografia hepática, né? Mas eu vejo, Raquel, que assim, a gente está perdendo a oportunidade de estudar esses pacientes e detectar evoluções que esses pacientes podem ter desfavorável, né? E aí eu trago um
interessante, porque assim, o quanto que às vezes um exame desse impacta no paciente modificar a qualidade de vida. Tem um trabalho interessante, não foi feito com transplantado hepático. Um trabalho que foi apresentado ano passado no Congresso Europeu, com uma casuística muito grande da população em geral, com mais de 3.000 pessoas, foi um estudo dinamarquês. E eles fizeram elastografia nesses pacientes e 50% tinha risco de ter doença gordurosa, ou porque tinha diabetes, ou porque tinha obesidade. E aí eles dividiram esse grupo de pacientes que tinham uma rigidez considerada, poderia ter uma fibrose moderada, os pacientes que não tinham fibrose. E aí, o que eles observaram? Eles fizeram uma avaliação com uma semana e depois com 6 meses. E aí, eles observaram que com 6 meses, os pacientes que mostraram no início, né, no baseline, uma rigidez mais importante no fígado, foram os pacientes que mais modificaram o estilo de vida, com dieta e com atividade física. Então, às vezes é importante, né, até essa mostragem para o paciente, olha, o seu fígado está mostrando aqui que tem gordura, né, que já está tendo um pouco de inflamação, de fibrose. E isso às vezes impacta muito o paciente mudar o estilo de vida, inclusive com relação ao álcool também, né? De você mostrar que realmente, olha, está lesando o seu fígado, né? E isso às vezes faz a pessoa realmente engajar mais na mudança aí do estilo de vida, na interrupção da ingestão de álcool, né? E no pós-transplante é bem interessante pelo seguinte, então, quando a gente tem paciente transplantado, a gente faz acompanhamento por elastografia. A elastografia não está evoluindo legal. Em que momento que a gente faz a biópsia hepática? Até para diferenciar, né? Se é uma rejeição, se está acontecendo alguma nova doença ou é da gordura hepática. Ela pode guiar também o momento da biópsia hepática. Ela é um método complementar à biópsia e não só substitutiva, né? Então a gente pensa, a elastografia substitui a biópsia hepática até certo ponto. Em algum momento a gente vai precisar biopsiar esse fígado, especialmente no paciente pós-transplante. Comenta como é que é a tua experiência. Eu acho que a gente está aprendendo isso, a gente está numa curva de aprendizado, a gente não tem esses pontos de corte bem definidos, e depende muito do protocolo de cada equipe, né? Inclusive, né, no paciente transplantado, os valores de corte, eles são um pouco maiores quando a gente compara com os pacientes não transplantados para determinadas etiologias, né? A gente tem um estudo bastante interessante, que eu gosto sempre de citar, um estudo brasileiro, da doutora Bianca Della Guardia, e ela tinha uma publicação de 2017 com N grande, 260 pacientes pós-transplante. Eles tinham um protocolo no Einstein, né, da equipe do transplante, de fazer elastografia pelo FibroScan anualmente. E é uma publicação de 2017 e eles observaram os valores de corte. 70% dessa população, nessa época, né, era decorrente de hepatite C. Então, a importância de estar seguindo esses pacientes. E os valores de corte foram um pouco maiores em relação aos pacientes não transplantados, né? Então, assim, para a elastografia hepática, esses valores de corte variam, né, com relação à etiologia. Isso não ocorre para a elastroressonância, mas hoje, assim, com o consenso que a gente sempre cita, né, que é o Baveno 7, a gente tende a colocar esse grupo de pacientes, às vezes, num grau de uma doença hepática, né, compensada, mais avançada e às vezes não avançada, ou já com critérios para a gente pensar até em complicações relacionadas à doença hepática, né? Então a gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar mais até em relação a avaliar, por exemplo, o doador. Então a gente tem 2 tipos de transplante, né? O cadáver, né? E pelo doador vivo. Então, por exemplo, no doador cadáver, existem aparelhos de elastografia de FibroScan que ele é portátil. Então, poderia auxiliar, por exemplo, quando vai fazer, né, que vai captar esse órgão, uma coisa que às vezes impacta muito com relação à evolução no pós-transplante é ser um fígado que tem muita gordura, né? Então, às vezes, no olhômetro, quando o cirurgião vai retirar esse órgão, né? Quando tem muita gordura, fica fácil, mas no intermediário, né? Às vezes é mais difícil, não tem como fazer uma biópsia, né? Para analisar esse fígado. Ele pode fazer uma elastografia, tendo disponível, né? É um aparelhinho pequeno, portátil, cabe numa mala de bordo, né? Então, assim, poderia estar avaliando. E no vivo, né? Claro,
e vai fazer toda uma avaliação, né, com exame de imagem para ver o tamanho desse fígado, se é possível, se vai fazer uma ressonância, né, possa incluir a elastorressonância para avaliar melhor o detalhe desse fígado, se tem gordura, se tem fibrose, né? Teria uma avaliação muito mais precisa desse fígado para poder fazer a questão do transplante, né? Então, assim, tem muitas questões que a gente pode utilizar dessa ferramenta, né, e aprender mais em relação a essa avaliação mais precisa, tanto do fígado do doador e depois a evolução do receptor, né? No início, voltando que a gente comentou da elastografia, do FibroScan, ou elastografia por outros métodos, que a gente está aprendendo, né? Então, a gente está numa curva de aprendizado e a gente usa, então, hoje a elastografia para acompanhamento de todas as doenças hepáticas. Apesar de não ser uma rotina ainda usar a elastografia na seleção dos doadores, provavelmente a gente vai evoluir para isso. Hepatologia sem elastografia, outra coisa é a gente fazer hepatologia com elastografia. Dá muito mais segurança e muito mais tranquilidade de acompanhar esse paciente, né? Então, a gente tem o paciente mais na mão. Então, eu acredito que realmente vai evoluir para isso. E aí estão me perguntando, a gente já comentou sobre isso, mas estão me perguntando aqui se tem algum método preferível de elastografia no pós-transplante, ou talvez o que tenha mais experiência. Talvez nenhum tenha tanta experiência, mas o que tem mais de publicação. Tu até já comentou um pouco isso, mas de repente vale a pena a gente repetir. Mais dados publicados, né, com a elastografia transitória, com o FibroScan, os trabalhos, a maior publicação, né, assim, os dados que a gente tem mais é com relação a um tempo mais no passado, que é com hepatite C, né, como eu expliquei, né, que era uma doença que tinha uma recorrência universal, antes da gente ter esse tratamento atual que nós temos, que a gente cura todos os pacientes. E agora, com relação à doença hepática gordurosa, além da elastografia transitória, começa a surgir, a gente tem algumas publicações também com elastografia por ultrassom e também com a elastorressonância, né? Mas, assim, a maioria, né, assim, se a gente levantar os dados publicados, a gente tem mais dados com a elastografia pelo FibroScan, por ser um método mais antigo, né, que iniciou primeiro com a elastografia transitória. Mas isso é questão dos centros transplantadores, né? Vai depender muito do que tem disponível de aparelhos, né? Para poder fazer esse segmento, né? Aquilo que a gente comentou, principalmente a diferença, né? Do primeiro exame para o segundo exame, como é que está evoluindo, como se fosse colocar essa rigidez hepática num gráfico. A gente vê se está melhorando, se está piorando, se está estável. Então, isso é extremamente importante. Tem várias perguntas relacionadas a outras doenças do fígado. Acho que o pessoal está muito acostumado a entrar na live sobre dúvidas de doenças hepáticas, né? Mas eu acho que vale a pena comentar uma pergunta que não é propriamente do transplante, mas acho que vale também, que estão me perguntando o seguinte, estão nos perguntando, é verdade que quanto maior o grau de fibrose, menos alterações nos exames laboratoriais? Nesse caso, precisa fazer elastografia? A gente sabe que as enzimas hepáticas, né, a TGO, a TGP, o AST, o ALT, né, que são exames laboratoriais que no sangue, né, quando alterado, a gente sempre vai investigar uma doença hepática. Mas não existe uma correlação entre níveis dessas enzimas hepáticas com o grau de fibrose e com a gravidade da doença. Então, pode acontecer do paciente, às vezes, ter uma cirrose, que ele não tenha tanta inflamação no fígado e essas enzimas estarem normais. Então, isso é um dado interessante, por exemplo, no pós-transplante. Em um desses artigos de avaliação com elastografia, que foi até um estudo italiano bastante interessante, que ele incluiu, além da doença hepática viral, por hepatite B, hepatite C de recorrência, também a clolandrite biliar primária, clolandrite esclerosante primária, algumas outras doenças por álcool, né? E nessa casuística desse estudo especificamente, 35% dos pacientes não tinham alteração de enzimas hepáticas. E aí foi observado grau de rigidez elevado, fazendo a biópsia, confirmou o dano hepático. Então é importante a gente trazer, né, que assim, quando tem as enzimas alteradas, a gente vai suspeitar que está acontecendo alguma coisa nesse fígado, mas que isso não está
diretamente relacionado com a gravidade da doença, porque a gente também pode ter doença no fígado com as enzimas normais. Isso pode acontecer, inclusive, na doença gordurosa do fígado. Então, assim, se a gente detecta que tem gordura no fígado, como a gente sempre, nós estamos sempre divulgando isso, né, Raquel? Não é só uma gordurinha. Então, assim, por algum motivo, foi fazer um ultrassom, viu que tem gordura no fígado, a gente precisa avaliar melhor esse fígado, mesmo que as enzimas estejam normais, porque pode estar ocorrendo, né, um comprometimento de fibrose, e aí a elastografia, né, é um método que pode ser avaliado, né, muito bem nessa situação. Não tem por que não fazer. A questão única é que no nosso país a gente tem ainda uma dificuldade de acesso em muitos locais à elastografia. O que acontece? Na cidade onde eu moro, em Passo Fundo, a gente não consegue elastografia pelo Sistema Único de Saúde, tem um grande volume de pacientes. Isso a gente tem diversos centros assim que não têm acesso à elastografia, que a gente perde o acompanhamento desses pacientes. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, é uma associação de análise de dados. A gente vê o ultrassom, a gente vê os exames de sangue, a gente calcula o FIB4 nesses pacientes. Como saiu na Veja, a gente comenta isso, né? Que não é só os níveis de enzimas, mas a gente tem esse cálculo que a gente pode fazer com os dados laboratoriais, plaquetas, TJ, TGP, OST, LT, idade, que nos diz a probabilidade daquele paciente estar evoluindo de uma forma para uma maior grau de fibrose. Então, é sempre um conjunto de informações que a gente usa, não é só um exame. Mas, claro, se a gente tivesse elastografia disponível para todo mundo, a gente fazia em muito maior escala no serviço, mas a gente teria que ampliar esse acesso, né? Que é uma das coisas que me perguntam bastante aqui nas redes sociais sobre o acesso à elastografia. Eu acho que talvez o que mais limita realmente é se colocou, né? O acesso, né? Não é todo serviço que tem um exame, né? Que é possível de realizar. A questão também, né? No serviço público também tem uma limitação também do acesso. Então, isso dificulta toda a avaliação, né, que a gente pode fazer. Nos centros, falando propriamente do transplante, os centros que têm transplante são grandes centros, né? E, em geral, tem a elastografia hepática disponível de alguma forma, de vários métodos, às vezes dos 3 métodos, né? Então, é mais fácil ter esse acompanhamento, são grandes centros de referência. Acho que tem uma pergunta aqui interessante, uma pessoa coloca que o marido tem cirrose hepática por álcool, está na fila do transplante, né? Se esse método poderia ser utilizado para verificar como está o fígado, né? Quando a gente já tem esse diagnóstico, uma cirrose bem estabelecida, né? Tem critérios clínicos, laboratoriais, outros exames complementares, né? Que mostra que é um fígado cirrótico, a elastografia nesse ponto ela pode até ser utilizada, né? Tem uma questão, dependendo do grau de rigidez, com avaliação prognóstica, mas não complementa tanto com relação à mudança, né? Assim, em relação à cirrose, né? Ela tem um valor prognóstico também, porque a gente sabe que dependendo dos valores que a gente encontra em relação a essa rigidez, é um paciente que tem maior risco de desenvolver o tumor de fígado, né, o carcinoma hepatocelular, de ter maior risco de já ter uma hipertensão portal, né, de ter as varizes no esôfago, né. No passado, você vê como que a gente vai evoluindo, né, com o ganho aí da elastografia. No passado, todo paciente com a cirrose era igual fazer uma endoscopia para ver se tem varizes no esôfago, que é o que a gente preocupa, né, que pode ter hemorragia. E hoje, com o exame da elastografia associado a alguns métodos laboratoriais, como contagem de plaqueta, a gente pode dispensar, em alguns casos, né, a necessidade de fazer uma endoscopia, de deixar mais, às vezes, numa indicação realmente de uma hemorragia, né? Então, a gente pode usar a elastografia como essa questão da avaliação prognóstica, né? Mas aí tem que ver caso a caso, né? A questão da complementação no paciente que já é cirrótico, se já tiver todas as evidências que talvez a gente não tenha ganhos assim em relação a fazer a elastografia, né? Mas é uma avaliação prognóstica, né? Nesse paciente, propriamente dito, falando dele, é um paciente que já tem cirrose, já está listado para transplante, tem uma perda de função. Esse paciente não vai mudar, porque o transplante vai ser o tratamento dele. Agora, tem outros casos que a gente tem uma pessoa com cirrose, que a gente tem aqueles critérios de avaliação de função hepática. E muitas vezes tem uma função hepática ok, pode até ter hipertensão portal,
paro, mas tem uma função hepática ok, tem uma rigidez hepática extremamente elevada. Isso, além de a gente saber que é um paciente que tem maior probabilidade de descompensação, que a gente tem que usar até os medicamentos associados ao grau de rigidez, mas às vezes também a gente acompanhando esse paciente, ele mudando o estilo de vida, e principalmente falando de doença hepática gordurosa, até doença hepática alcoólica, ou até tratamento de hepatite B crônica, por exemplo, essa rigidez pode ir diminuindo, né? E a gente consegue ver isso ano a ano se a gente repete anual nesses pacientes com doença hepática crônica. Então é interessante isso também, até como estímulo ao tratamento para esses pacientes, né? Manter mudança de estilo de vida. Aquele paciente tem água na barriga, que está com uma cirrose começar, nem pode fazer elastografia, porque não vai ser um exame confiável, né? Porque a gente vai ter essa água na barriga interposta aí entre a sonda e o parênquima hepático, né? Olha, tem uma pergunta aí que eu acho que é interessante. Uma pessoa coloca, né? Eu não estou vendo o nome, Isabel. Né, se é possível uma avaliação de 1 ano da elastografia pós-transplante do fígado, não indicar fibrose, mas a pessoa está com sintomas de rejeição. Essa é uma questão interessante, assim, porque a elastografia hepática, ela não vai fazer o diagnóstico de rejeição, né? Se a gente tem essa suspeita de rejeição, a biópsia, ela confirma, né, esse dado, se tem a rejeição ou não. Mas, geralmente, quando tem a rejeição, tem inflamação no fígado. E isso aumenta a rigidez hepática. Então, tem publicação, inclusive do grupo de Barcelona também, com relação não ao diagnóstico de rejeição, mas a graduação dessa rejeição. Por exemplo, se é leve ou se é uma moderada e grave. Diferenciar, dependendo do grau de rigidez, isso é uma questão, às vezes, interessante. Por exemplo, às vezes um paciente tem uma limitação de fazer a biópsia, né, por distúrbio de coagulação, plaquetopenia, às vezes não tem disponível uma biópsia transjugular que seria mais segura, né? E às vezes, se é um grau leve, você às vezes pode ajustar a imunossupressão, não necessariamente ter que fazer um curso, né, da imunossupressão, mas geralmente nessa situação você vai ter uma alteração na elastografia. Mas a confirmação se é uma rejeição, realmente aí fundamental é a biópsia, né, Raquel? A biópsia é essencial, né? Mas depois a gente pode acompanhar esse paciente, então nada impede que faça uma elastografia naquele momento e acompanhe a evolução ou a modificação do tratamento caso se confirme rejeição. Até porque existem outras várias doenças que podem acontecer nos pacientes pós-transplante, inclusive infecciosas, né? Tem outra pergunta bem interessante aí. Emília, Rezende, ó. Rezende com Z. Difícil ser Rezende com Z. Não conheço. Então, mas ela faz uma pergunta importante, assim, olha, quem tem nódulo no fígado pode fazer elastografia? Essa é uma questão bem interessante, né? Assim, os pacientes muitas vezes me perguntam, né? Eu acabo de fazer a elastografia, no caso eu faço pelo FibroScan. Ai, doutora, tem algum nódulo no meu fígado, né? Eu tenho algum tumor? Então, assim, a elastografia, ela não faz essa avaliação, né? A elastografia transitória, né? Porque a elastografia por ressonância, por ultrassom, a gente consegue ver o parênquima e ver se tem um nódulo hepático. E tendo um nódulo hepático, pode ser feita a elastografia, sim, fora do nódulo hepático, para ver o parênquima hepático. Pode-se estudar até o nódulo hepático, né? Mas a gente tem menos dados com relação a isso. Então, assim, para caracterizar se esse nódulo no fígado é um nódulo maligno ou um nódulo benigno, aí precisa dos exames de imagem, né? A ressonância ou a tomografia, exames contrastados, para fazer o diagnóstico desse nódulo no fígado. Mas nada impede de fazer a elastografia desse fígado, né? Porque, assim, isso é uma coisa interessante. Se a gente faz a elastografia por ultrassom, por ressonância, às vezes a gente sabe hoje, né, que a doença gordurosa do fígado, o próprio vírus da hepatite B, podem levar a lesões nodulares malignas, né? O carcinoma hepatocelular, sem ter cirrose. Então, a elastografia auxilia, né? Às vezes está em dúvida, às vezes eu fiz um exame de imagem, é aquele fígado que não tem tantas características pelo exame de imagem, por ultrassom, pela ressonância de ser cirrótico. E tem dúvida
nessa situação, você pode fazer elastografia. Eu vou dar um exemplo interessante de um caso que a gente viu recente, que era um paciente com uma lesão no fígado, um provável tumor de fígado, um carcinoma hepatocelular, tinha uma alfa-feto, né, muito aumentada, mas esse paciente não tinha característica de ser cirrose, de ser cirrótico. E o carcinoma hepatocelular, né, Raquel, é um dos poucos tumores que a gente pode fazer o diagnóstico com o exame de imagem, dispensando a biópsia do nódulo. Mas para isso, né, existe até uma classificação que utiliza-se muito, né, para avaliar se esse tumor é maligno ou não, é uma classificação do Lihades. Assim como tem o Lihades para mama, né, o Tirades para tireoide, tem o Lihades para o fígado. Só que o Lihades, ele só é utilizado se o paciente tem cirrose hepática para caracterizar que aquela lesão realmente é tumoral, um tumor maligno, né? E nessa situação o paciente não tinha evidência, vamos fazer elastografia. A gente não precisa fazer uma biópsia do fígado não tumoral para saber se ele é cirrótico. E se a gente faz elastografia, esse paciente é cirrótico, né? A gente vai fazer elastografia saindo do nódulo hepático, fecha o diagnóstico, né? Assim, para a gente ter o contexto mesmo dentro do Lihades. Então, quem tem nódulo no fígado, ele pode fazer elastografia. Bom, eu vou apresentar um caso de carcinoma hepatocelular que o nódulo é muito grande, pega todo o lobo direito do fígado. Então, nesses casos aí já não foge, né? Mas fora desse contexto, a gente poderia fazer a elastografia pegando o fígado não tumoral, mas não algo que pegue. Porque quando a gente faz, claro, a elastografia hepática transitória fibroscante, a gente pega o lado direito do fígado, né? E uma coisa muito interessante para a gente comentar, que a gente não comentou e é algo que a gente escuta falar muito pouco, que a gente tem começado a fazer em alguns centros, eu particularmente não tenho aqui, que é a elastografia esplênica do baço. Como é que a gente pode usar essa elastografia esplênica num contexto de doença hepática em geral, ou se no pós-transplante tem alguma coisa relacionada à elastografia esplênica? Muito interessante essa sua pergunta, Raquel. Então, vamos dividir assim, no paciente que, né, não é um paciente avaliado pós-transplante, quando que a elastografia esplênica é interessante nesses casos? A gente até discutiu recentemente, né, no EPA, né? Então, o paciente que tem varizes no esôfago, né, sinais de hipertensão portal, a gente sempre pensa que esse paciente é cirrótico. Mas a gente pode ter algumas doenças que podem levar à hipertensão portal no fígado que não é cirrótico. Então, a hipertensão portal não cirrótica, por exemplo, doenças como a esquistossomose ou doenças vasculares, né? Então, nessa situação, a elastografia esplênica ajuda muito. Por quê? Porque se a gente fizer a elastografia hepática, ela não vai mostrar critérios para ter um fígado que seja cirrótico. Então, a gente já levanta a possibilidade. Opa, esse paciente tem hipertensão portal, mas a elastografia veio normal, não tem cirrose. Aí a gente faz a elastografia esplênica, a gente espera que nessa situação, nessa esquistossomose, na doença portosinusoidal, né, que é uma doença vascular, a elastografia esplênica vem elevada. E aí a gente fecha o diagnóstico depois fazendo a biópsia do fígado. Mas pós-transplante tem alguns dados bastante interessantes. O que acontece? Quando a gente faz o transplante, então o paciente era cirrótico, a gente trocou, botou um fígado novo. Então a elastografia hepática, ela normaliza. Se a gente fizer, tem estudo mostrando isso, né? Fazendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. A esplênica, né, a elastografia esplênica, que o paciente que tem um baço grande, né, que é cirrótico, hipertensão portal, demora para diminuir essa rigidez hepática. E aí tem dados interessantes fazendo avaliação com 3 meses pós-transplante, a elastografia esplênica, e numa avaliação de segmento aí de 1 ano e meio, valor de rigidez, né, acima de 30 kPa, teve avaliação prognóstica de evolução desses pacientes de complicação relacionada à doença hepática pós-transplante. Então, veja bem, é um universo novo, né? Assim, além da elastografia hepática, a gente também tem a questão da elastografia esplênica, que é muito mais recente, né? Mas que também abre um universo aí de avaliações que a gente pode fazer e acompanhar tanto no pós-transplante e fora do transplante, do contexto, nessa situação dessas doenças que eu citei aqui, né? E aí, até só para comentar, já indo, acho que para o final, nos perguntam aqui no chat, de quanto tempo a gente faz a elastografia, enfim, tem até
seguidora aqui que diz que mora no Japão. E ela tem uma hepatite bem controlada e faz elastografia de 6 em 6 meses. Aí depende de cada médico, depende da disponibilidade, porque, como a gente comentou, não tem nenhum risco fazer elastografia. Tu pode fazer 6 em 6 meses, pode fazer anual, pode fazer a cada 3 anos. Depende da disponibilidade, depende de como é que tá evoluindo. Então, tu vê lá, eles têm um protocolo de 6 em 6 meses. Provavelmente tem bem disponível esse exame de uma forma fácil e muitas vezes barata, que não é a nossa realidade agora, né? Sim, inclusive, né, Raquel, quando eu fiz o meu treinamento da elastografia, né, foi no grupo de Barcelona, né, com o professor Xavier Fornes, né, então Barcelona já se fazia esse exame desde 2005, né, como eu coloquei no início da live, né, eles foram pioneiros em começar a fazer elastografia no pós-transplante, principalmente no contexto aí da hepatite C, e lá, assim, era no serviço público, né, o serviço de Barcelona, né, do Clinic, né, que é um dos maiores serviços de doença hepática do mundo, né, e eu estava na época que eles estavam fazendo muitas publicações com relação a isso, e assim, o paciente acabava de ser atendido, ele já passava para fazer o exame de elastografia hepática, né? O aparelho ficava do lado, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer de muitos pacientes pós-transplante que estavam avaliando tratamento relacionado aí, na época, né, em 2012, ao tratamento da hepatite C. Então, depende muito da facilidade que você tem, né, de ter o acesso, né? Fazer uma vez por ano, ótimo. Consegue fazer de 6 em 6 meses? Que situação que seria interessante? Talvez pacientes com gordura no fígado que perdem peso, né, para avaliar se diminuiu a gordura no fígado. Doenças autoimunes, né, dependendo do contexto do início do segmento. Mas o intervalo de um ano eu acho que é um intervalo bom, né, para a gente acompanhar de perto os pacientes com doença do fígado, né? Dificilmente eu faço elastografia com intervalo menor de um ano, né? E nesses pacientes com hepatite, com hepatite crônica, provavelmente hepatite B crônica, bem controlada, a gente repete cada 3 anos, a cada 5 anos, e geralmente se eles estão com a carga viral controlada, enzimas controladas, a elasticidade é normal e não costuma haver essa progressão. Em poucos casos, exceto se tem doença hepática gordurosa, o paciente tem ingesta de bebida alcoólica associada, etc. E uma das perguntas é o seguinte: eu fiz elastografia, essa pessoa está perguntando, não dá para ver o nome, e deu uma cirrose grau 3. Eu imagino que seja fibrose grau 3. O médico não pediu biópsia. É seguro apenas acompanhar por elastografia? A gente descreve como uma fibrose avançada, se é fibrose grau 3, fibrose grau 4, um fígado mais doente. Precisa biopsiar para saber se tem cirrose ou não? Hoje a gente pula essa etapa, muitas vezes a gente vai acompanhando só por elastografia, se o paciente melhora, se não melhora, se fica em dúvida se tem fibrose, se não tem fibrose, mas em geral a gente está cada vez biopsiando menos, né, Rosa? Qual que é a tua experiência aí? Sim, eu acho que nesse caso, né, depende da doença que está sendo investigada, mas principalmente às vezes quando tem, como você colocou, mais de um fator, né? Então, às vezes é o paciente que ele tem critérios de risco, né, fatores de risco para ter a doença gordurosa do fígado, mas tem dúvida se esse paciente às vezes tem uma outra doença associada, por exemplo, uma hepatite autoimune, né? Porque não é porque tem uma doença que está vacinado de não ter outra doença no fígado. Então, às vezes, quando tem mais de um fator agressor, que tem dúvida na condução, que vai ser modificada a terapia, né? Quando a gente faz a biópsia hepática, mesmo na doença gordurosa, né? Quando tem uma fibrose mais avançada, depende do contexto, né? Às vezes o paciente tem comorbidades que a gente vai poder utilizar tratamento para controlar as comorbidades, como, por exemplo, paciente diabético, né? Que a gente não tem ainda, né, Raquel? É o que a gente fala, assim, de um tratamento específico ainda para a doença gordurosa. A gente espera que logo teremos algumas medicações, né? Então, depende do contexto, né? Às vezes o paciente tem obesidade, a gente vai tratar a obesidade, né? Mudança do estilo de vida, às vezes com medicamentos, né? Para ajudar a perder peso, como os análogos GLP-1. Então, depende do contexto, né? E quando tem, às vezes, divergência com relação ao exame, com a clínica, né? Depende, aí a gente vai avaliar a questão da biópsia, mas como você colocou, cada vez menos, né? A gente tem essa necessidade, né? Essa questão de fazer a biópsia em conjunto com a elastografia, né? Diagnóstico
você falou, resumidamente, claro, tirando essas exceções, a gente usa a biópsia para diagnóstico de causa e a gente usa a elastografia para estadiamento da doença, grosseiramente falando, assim, né? Ficamos à disposição para nos mandarem perguntas no direct, ou que no próprio post aqui da live, e assim que der a gente vai respondendo. E as perguntas que foram feitas hoje aqui na live e que não foram respondidas, podem me mandar no direct, pode mandar para a Rosa, que a gente vai tentando responder dentro do possível. E tem as próximas lives. Semana que vem eu vou estar aqui com dúvidas sobre doenças do fígado também. Rosa, agradeço imensamente, foi um prazer conversar contigo, esse quase uma hora aí sobre elastografia, abordar bastante assuntos e bastante tópicos relacionados a esse método hoje que a gente usa muito no acompanhamento de doenças hepáticas, né? Nossa, eu agradeço demais assim, a oportunidade de estar aqui falando com você. Admiro muito o trabalho que você faz, né? Toda terça-feira tem a live, né? Fiel aí, né? Com os pacientes, com as pessoas que têm dúvidas com relação ao fígado, né? Muito legal esse trabalho que você faz, né? E eu adorei a oportunidade de estar aqui com você. A gente já tinha feito uma, já fazia tempo, né, Raquel? E foi muito bom estar presente aqui novamente aí com você. E vamos marcar outros aí futuramente. Vamos mesmo. Então tá, grande beijo. Tchau, Raquel. Tchau, pessoal. Tudo de bom aí. Obrigada pela participação.